digital. A gente precisa contratar elas. A gente precisa... começou. Depois a gente vê. Olá! Estamos em mais um episódio. Eu sou a Vanessa Vec. E eu, a Vanessa Moleri. E juntas estamos no podcast das Vanessas. Eu acredito em você. Nós acreditamos em vocês. Muito. Tanto é que a gente só traz pessoas aqui incríveis, né? Meu Deus. E essas nossas convidadas, além de lindas, eu achei elas lindas. Maravilhosas. São irmãs. A loira e a morena. A morena, pra dar uma diferenciada. Pra dar uma... Até que enfim, mais uma morena, porque sempre vem loira aqui. Só loira, né? Só loira. São irmãs, são empreendedoras no digital e são as irmãs Michelin. É isso, eu pronunciei certo? Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Obrigada. É um prazer estar aqui, Vanessa. É a Amanda e a Larissa, Amanda né? e Lari, é. Pode chamar de Lari, né? Pode, Lari. É Lari como tá nos E é redes sociais Michelin também. mesmo, né? Michelin, italiano. As duas são irmãs italianas, acho lindo. Meu Moleri Ai. também é italiano. É? É, o Moleri é Que italiano. legal, que legal. Adoro. As duas são irmãs, são lindas. Uma é advogada e a outra é artista. Isso... Isso, eu faço um monte de coisa. A gente vai falando que é um podcast. Comecei, na verdade, a jornada como influenciadora digital, né, em 2016. sim. Aí fui expandindo, né, criei minha própria marca ali de doce a coco condensado, criei meus treinamentos, comecei então a vender infoprodutos, né, minha irmã se tornou minha sócia. Então, sou influenciadora digital, né, empresária e tenho aí os treinamentos de mentalidade, mostrar que tudo que nosso pensamento pode criar, a gente pode realizar. Eu sei bem disso. Eu Ai, estudei que física legal. quântica, PNL, sou apaixonada por isso. Dou mentoria em relação a isso. Eu sou fascinada, porque a mente, ela pode tudo, né? Que ela não sabe o que é real e o que não é. Então, Exatamente. tudo que a gente fala pra ela, ela diz, ok, é isso aí, Ela né? não sabe diferenciar o que é real do que Exato. imaginar. Então, por isso a gente tem que cuidar muito também com aquilo que a gente assiste, as pessoas com quem a gente convive. É verdade. Tá vendo? Vai, eu falo isso direto pra ti. Eu falo pra ela. Exatamente. Essa mente E é tem isso poder. aí. E aí, assim, tipo, as duas começaram em ramos diferentes, né? Sim, inclusive, quando a Lari começou como Você parece influenciadora... uma Barbie, né? Parece, Ela parece a Barbie. Eu tô olhando pra ela assim, gente, Tem ela gente que parece fala a a Barbie do direito, a Barbie advogada. Você sabe que eu sou formada em Direito. Sou Sério? pós-graduada em Direito Muitas Trabalhista. coincidências aqui, né? Loira morena, e tem a questão Meu da mente, Deus. agora é o direito. Sobrenome. Muita coisa. Mas e aí quando a Lari começou como influenciadora, eu criticava muito ela, porque eu achava que isso não era bobagem, que não era trabalho de verdade. Então eu comecei como advogada da forma bem tradicional. Imagina, ia pra audiência, sessão de julgamento, aquele negócio bem engessado. E eu vi a Larissa começando no Instagram, se dando muito bem. Eu via que realmente, né, lá no Mas no início fundo... não tava dando bem. Daí era a fase que, por exemplo, assim, ela estranhava. Eu ia lá e tirava foto das comidas. Que você tirando essas fotos, né? Aí no restaurante. Virou blogueirinha, sabe? Aquele papo. Aquela crítica, né, de blogueirinha. Larissa, você tem que procurar um estágio, você tem que procurar trabalhar numa empresa top, que faz você perder seu tempo com o digital. E é o que muita gente pensa hoje. Então, Sim. muita gente hoje, né, se assemelha à Amanda do passado, que realmente não acreditava no poder do digital. Até que... Quem diria que uma advogada super tradicional hoje ia gostar muito mais de marketing e de trabalhar na internet do que propriamente advogar e fazer contrato. Então você Olha. não advoga mais hoje. Hoje eu considero que eu advogo 30% do meu tempo. Entendi. E quando as pessoas perguntam, Amanda, você é advogada? Eu falo assim, eu também sou advogada. Também. Porque eu já considero que eu faço várias outras coisas e o direito só complementa, né? E me ajuda em várias... Nossa, o direito ajuda pra tudo, até pros próprios contratos de vocês, né? Exatamente, eu coloco tudo, né? Eu deixo tudo certinho, tudo seguro. Claro. Né? E eu, desde que a Larissa começou como influenciadora, eu sempre ajudei ela em toda a gestão de todos os parceiros, Mesmo marcas, criticando, imagina. ajudava. Chegou um momento que a gente se uniu, né? A gente pensou, não, realmente, eu olhava o potencial dela e, tipo, a Amanda sempre foi a irmã mais velha, né? Ela tem um ano mais velha. Ou seja, eu sempre via ela como a mais inteligente, então ela já sabe mais, tem potencial para mais. Ela sempre foi um pouquinho mais estudiosa que eu. Então, quando eu vi que eu comecei a ganhar mais que ela naquele período, assim, que eu tava iniciando e começou a dar certo, pensei, não, a Amanda, tem algo de errado. Ela também tem potencial para estar ganhando muito mais, né? Em um estágio que ganhava quanto? No estágio, na época do estágio, eles pagavam R$800 Meu Deus. por mês. Na minha época é bem menos até. Imagina, estágio. é. E aí foi isso daí, isso faz
4, 5 anos, mas naquela época eu já comecei a fechar parceria de 2.000, aí de 5.000, aí eu pensei, não, isso aqui tem poder, mas se eu tô conseguindo fazer isso, a Amanda também consegue, e aí explorar as habilidades e começar a ganhar muito mais. E aí que a gente se uniu, aos poucos ela foi percebendo, né, o poder do digital e vim junto, e assim ela começou atuando mais como advogada, ó, e ela começou a me dar uns alertas, tô fechando essa parceria, mas legal, tem um contrato. Tu viu aqui as condições... E assim eu também fui abrindo meu olhar sobre isso. Eu era muito, tipo, às vezes eu nem lia o contrato, só ia lá, só ia, né? E aí depois dava um problema de então eu ela começou a me ensinar, né, e mostrar que era importante prevenir. E aí a gente foi se unindo aos poucos, até que foi em 2020, na pandemia. Depois de uma polêmica, eu sofri uma polêmica porque eu comecei a falar do poder aí do pensamento positivo, o poder das nossas mentes, bem quando começou a pandemia. Então olha só essa história, que loucura, né? Eu comecei a falar que a gente já percebeu que estava vindo, né, o Covid e tudo mais, mas o pessoal tava enlouquecendo, ou seja, toda hora vendo os documentários, vendo que já, né, ficando apavorado, e isso deixava pior ainda. Com certeza. Isso. Eu falei, não adianta vocês ficarem olhando e entrando nessa energia, muitas vezes vão pegar até baixar a imunidade e pegar até outras coisas, né, fazer mal para a saúde emocional de vocês. É verdade. Afinal, o pensamento tem poder, nossa mente tem poder. Só que aí, uma pessoa pegou e só um trecho do que eu falei e colocou no Twitter, né, e falou assim, gente, descobrimos a cura do Covid, tá tudo na mente. Né? A mente resolve a cura do Covid. E aí pegou só esse trecho, daí começaram a colocar em cima de mim. Sofri um cancelamento na internet. Eu falei, Sério? agora eu vou fazer uma coisa com isso. Sofri um cancelamento, muita gente. Foi muito rápido. Em um dia já estava em uns 30 sites de fofoca. E aí o que aconteceu? Eu não tinha mais, perdi o controle. Ou seja, eu sempre falo, 10% da vida é o que te acontece, 90% é como tu reage. Eu vou reagir agora da melhor maneira. Eu não tenho como anular. Sim. Eu não tenho como. O princípio, né? 10/90. Eu não tenho como anular aquilo que aconteceu. Mas eu posso mudar a forma que eu vou reagir. Ou seja, eu tenho o poder de usar de como usar aquele sentimento que aquele fato me gerou. Então, aquele sentimento ruim eu transformei em uma motivação para criar o primeiro treinamento. O Treine Sua Mente, né? Que a gente tem. E a Amanda, minha sócia, chamei ela para vir junto, vamos fazer acontecer. Hoje tem mais de 1.500 alunos, né? Aplicando, né, o meu método para quebrar as crenças limitantes, né? Que impedem você de ter uma vida abundante, conquistar seus sonhos e tudo mais. E assim ele foi, né? A gente se uniu para todos os nossos negócios de hoje em dia. A Larissa sempre foi mais sonhadora, né? E eu colocava o pé dela no chão. O pé no chão. Então, uma mais racional e outra mais... Total, com certeza, com certeza. E a gente se complementou nesse sentido, né? Acredito que vocês também se complementem em vários pontos, né? E isso é muito legal, né? Muito legal. E isso acaba fazendo com que a gente evolua, tenha novas ideias, né? Ela tem ideias totalmente diferentes das minhas. Sim. E aí foi nisso que a gente entrou no digital e começou a ver uma baita oportunidade, não só para nós, mas para todo mundo que queira compartilhar um conhecimento e ganhar com isso. Porque hoje as atenções estão no Instagram, estão na internet. Muito. Né? Muito, né? Então, quem souber jogar o jogo, eu falo pra Larissa, o jogo do Instagram vai se dar muito bem. O jogo da internet. Mesmo. Verdade. Né? Então, foi isso a nossa motivação, que há 2 anos, né, estamos firmes e fortes nisso e a gente só se apaixona cada vez mais pelo marketing, pela internet. A gente vê o potencial que tem de você levar uma mensagem para muias pessoas. Coisa que num palco você não consegue. Então, vocês estão há 2 anos com isso. E olha, para complementar essa motivação, que foi também o que nos levou a criar o Seja Fodástica, foi uma motivação também, uma crítica. Onde menosprezaram, né? De certa forma, uma pessoa menosprezou as mulheres, né, no mercado de trabalho. A gente falou, a gente vai criar algo em torno disso. Que daí nasceu Seja Fodástica, pra gente mostrar que toda mulher tem potencial para ser o que ela quiser. Então, vocês têm quantos produtos hoje, juntas? A gente divide em projetos, né? Como se fosse o projeto da Larissa na parte de mentalidade, e o que ela acabou de comentar. E é só para mulheres ou de mentalidade? Não. Todos os públicos, né, Lari? E o Seja Fodástica, que é o nosso projeto para empreendedorismo feminino. Então, a gente trabalha com uma audiência só de mulheres que querem trabalhar com a internet. É isso que a gente faz. É isso que a gente vai fazer. Ele realmente está dando muito resultado. A gente está vendo mulheres que antes eram aprisionadas num emprego CLT ganhando R$1.000, R$1.500, hoje ganhando 2, 3, 5 mil em casa com os filhos, ou se for mãe, né? Ou se não for mãe, enfim. Eu sou mãe. Como é bom ter tempo de qualidade, né, para os filhos, para a família. Então, tem muitas mulheres fazendo isso. O dinheiro não paga, né? Então, ganhar dinheiro em casa de forma flexível. Usando, né, o telefone, Nossa. né? Mas eu vejo que ainda há muito preconceito de algumas pessoas, assim, tipo, vai virar uma blogueirinha. Isso, tem muito você disso. para com isso, você não vai ganhar dinheiro com isso, deixa de ser boba, vai trabalhar numa empresa que é mais seguro. Era o pensamento do seu pensamento antes, né? Eu achava que não era trabalho de verdade, até eu ver, ela tem tanto resultado
resultado, gente, não, isso vai dar Se certo. ela tá tendo resultado em alguma coisa. Isso acontece com todo mundo. As pessoas têm que, não é provar, mas os outros Tem só que dão ver. valor quando vê os resultados. Ver pra crer, né? Então, e muita gente assim, tem que ver pra crer. Ou eu sou do contrário, né? Crer para ver. Mas essas pessoas que daí começam a diminuir os outros, ou falar, não acredito que vai dar certo. Aí quando a pessoa chega com o resultado, então acredita, né? Então a gente tem que, muitas vezes, ir atrás dos nossos resultados. Sim. Porque é assim que as pessoas vão ver e também vão parar de encher o saco, né? Tu vai não precisar ficar se justificando tanto. E até muitas vezes aquelas pessoas que te criticaram lá atrás, né? Muitas vezes hoje todo mundo, né, tá sujeito às críticas, depois vem, como é que tu tá fazendo isso mesmo, né? É incrível, me ensina né? pouco. Eu falo, o mundo é redondo. Eu falo bastante isso. É bem redondinho, né? E eu assim- até acho um ótimo sinal. Quem ouve assim, virou blogueirinha, é um bom sinal. Porque mostra tá que teve coragem, já tá ali, já tá incomodando no bom sentido. Isso. E quando eu ouvi isso, eu não me senti criticada de um modo a querer parar, sabe? Tipo, então eu vou sair porque estão me achando blogueirinha e isso não combina com uma advogada. Não, eu até usei como motivação pra continuar. E depois, quando tem os primeiros resultados, as pessoas elogiam e ainda perguntam como é que tu fez isso e querem aprender contigo. Então, Aí isso é o máximo, né? Eu vejo que as pessoas são muito visuais, né? A gente sabe que a gente primeiro acredita para acontecer, mas a maioria das pessoas são muito visuais e elas querem primeiro o resultado. Então, quando elas estão vendo o resultado, gera curiosidade e gera assim, peraí, se elas chegaram lá, como é que foi? Porque eu também quero chegar, né? Aí exatamente. mostram que também querem. Então, o trabalho de vocês ali do Seja Fodástica, como funciona isso? É em grupo, é individual? O nosso treinamento, ele é totalmente gravado, então as mulheres assistem em qualquer lugar que elas estiverem, pode ser até no Uber, porque é tão fácil, né? Abre o celular, já está escutando as aulas. E a gente agrega um curso gravado, tipo encontros ao vivo, encontros online, happy hour com as alunas. Legal. Então a gente realmente traz o senso de comunidade. Porque não é simplesmente colocar elas para dentro de um treinamento e esperar que elas façam tudo sozinhas. Sim, não. Né? Tem que ter Então um aprender apoio. com quem já tem resultado e compartilhar isso com pessoas que também estão no processo é muito bacana. E até porque vai chegar um momento, elas assistindo a aula de vocês, que elas vão querer essa conexão com vocês, perto, né? As pessoas querem isso, querem ver, querem conectar estar com pessoas. perto, né? As pessoas se conectam com pessoas, então elas estão ali assistindo a aula, mas vai chegar uma hora que, tipo, eu preciso ver essa pessoa aqui de perto, eu preciso sentir a energia dela, né? E as pessoas, aí as meninas procuram muito vocês depois. Presencialmente falando, olha, o maior desejo delas é que a gente faça vários eventos ao vivo em vários lugares do Brasil. A gente nem tem condições, né, tipo, de rodar o Brasil para fazer tanto evento assim. Mas, por exemplo, a Larissa já fez um evento aqui em Balneário, que foi muito bacana. Foram várias pessoas na parte de mentalidade, né? Então, foi uma manhã, né, Larissa, de umas 3 horas de uma imersão de autoconhecimento. E aí, esse contato presencial, a Larissa não abre mão, porque ela vê que realmente dá uma conexão muito É maior. energia, né? Vocês devem acreditar nisso também, energia. Muito. Então, eu gosto muito das dinâmicas, assim, né? Acaba que quem tá ali unido e tá vibrando, né, na mesma frequência, acaba que potencializa. Potencializa, você sente né? aquela motivação a mais, né? Então, quando eu fiz, né, esse evento, assim, as meninas, nossa, assim, agradeceram, choraram, a gente se emocionou, depois a gente fez a dinâmica do já é real, né? Visualizar teu sonho e acreditar que ele já é real e gerar a emoção necessária, assim, pra manifestar ele. Fantástico, né? Fantástico. Eu falo bastante isso pra Vá, porque agora a gente tem um grupo toda terça de mentoria de cura através da constelação, né? E aí a gente vê legal, que bem legal. já as pessoas querem mais do que aquilo. Aí a gente até já tem um projeto também de uma imersão, uma mentoria para trazer mais técnicas, não só o assunto da constelação, mas trabalhar mais a mente, o PNL, a física quântica, porque eu vejo que as pessoas estão procurando muito isso hoje. E O funciona a autoconhecimento, constelação. Já fiz e Nossa, é os fantástico. resultados É são fantástico, incríveis. né? Aham. Eu sou apaixonada. Toda semana os grupos estão crescendo demais. Nossos grupos estão bem cheios toda terça. Toda terça. Né? A gente já tem grupos fechados. Acho que já tem Já 3 tem semanas 3 aí semanas fechadas, praticamente. Porque as pessoas estão procurando bastante. Eu vejo que as pessoas querem mais autoconhecimento. Tanto é que o podcast se chama Eu Acredito em Você, porque a gente quer levar mais informação de autoconhecimento para que as pessoas entendam que elas têm que acreditar nelas. E ninguém faz nada, né? Se não acreditar. Não acontece. Então a gente isso. fala Eu Acredito em Você para dar um... Opa, peraí, tem Opa. alguém acreditando em mim, então eu preciso acreditar em mim, porque eu sempre falo, eu acreditando em você não vai funcionar, você tem que acreditar em você
pra funcionar, para as coisas acontecerem, né? Esse é o pontapé inicial, né? As pessoas às vezes estão adormecidas, né? Sem visão de propósito nenhum, sem clareza do que querem, sem sonhos, né? A querer correr atrás, realmente. Então, isso é muito louvável, fazer as pessoas acordarem e ver que o tempo tá passando. E a vida é curta, né? E que elas não pode parar. E vocês percebem, assim, porque além de... Eu vejo que tem muitas pessoas procurando isso hoje, né? Essa parte mais de autoconhecimento, de inteligência emocional, de quererem se descobrir, sair da caixa. Mas aí vem muita gente também trazendo esse material. Vocês acham que tá difícil? Não disputar, não seria essa palavra, né? Porque eu acredito que tem lugar para todo mundo. Mas vocês acham que é um pouquinho mais difícil vindo muita gente trazendo esses assuntos agora? Porque meio que virou uma modinha também. Então tem pessoas que nem têm a formação, nem têm o estudo, estão aí dizendo que são mentores e também fazendo treinamentos, né? É verdade. A área do desenvolvimento pessoal é uma área peculiar, assim, né? Porque trabalhar, né, questões mais sensíveis, mais de fora para dentro de uma pessoa, exige um conhecimento técnico e uma credibilidade. Experiência também, né? A vivência no que você está falando, né? Eu sempre falo, além do estudo, você tem que ter vivência no que está falando, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente vive, né, a gente entende muito mais e consegue passar muito mais. Eu trouxe aqui, gente, para mostrar que também eu escrevi o livro, né, do Pensamento à Realidade. Ai, e ele conta legal. e fala exatamente sobre isso, né? De uma forma que eu conto a minha história e de como que eu usei aí o poder da minha mente, o poder da lei da atração para realizar todos os meus sonhos. Livro, gente. Acho que vai aparecer. E ele se chama e tem muito a ver com a mensagem de vocês, de acreditar, né, em si mesmo. Então eu falo como que acreditando, se você acredita em você, você pode tornar um pensamento realidade, né, um sonho realidade. E foi o que eu fiz, né? Em um momento da minha vida que eu passei por depressão, por Eu ia ansiedade. te perguntar isso. O que aconteceu? Qual foi o processo que aconteceu na sua vida? Porque geralmente quem trabalha com isso passou por algum processo em que teve que dar uma virada de chave bem forçada ainda, Bem né? forçada, O que exatamente. aconteceu? Lindo. Então, já foram muitas coisas, né? Mas resumidamente, minha história começou quando eu quis mudar o meu corpo. Então, eu era muito magra, eu tinha baixa autoestima, né? E eu comecei a academia, só que eu comecei de uma forma completamente errada, cortando tudo. 13 anos já cortando glúten, lactose, pesando os alimentos, né? A Amanda, gente, o que tá acontecendo com a minha irmã? Quando eu via, eu tava indo na academia todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia. Então, eu emagreci em 6 meses muito rápido. Então, era pra eu ganhar massa muscular e eu emagreci. Emagreceu mais. E fiquei muito magra. E quando eu me dei conta e me olhei no espelho, gente, o que eu fiz? E aí eu tava no primeiro ano do ensino médio. Tipo, era muito nova. Eu era muito estranha, assim, no colégio. Eu sempre levava marmita, sabe? Então... Aquela bem neurótica. Bem neurótica. Antissocial. Só que foi uma mudança muito radical. Tipo, na 8ª série eu tava comendo Doritos e Coca-Cola no lanche da escola. E no ano seguinte eu tava com uma marmita de frango e batata doce. E cortando tudo, eu parei de socializar, virei antissocial, não saía mais com ninguém, porque eu não comia nem mais com a minha família, nem mais no almoço em família. Chegou nesse nível. Porque eu Sério? pensei, agora Nossa. chegou. Eu pensei, agora não posso comer sal, não posso comer óleo, né? Quem preparava os alimentos colocava. E eu só fazia meu alimento, frango seco, fazia frango no micro-ondas, muito doido. Fazia sopa, só clara de ovo. E aí, depois que eu não me dei conta na hora, a gente só se dá conta depois, né? Gente, o que eu tô fazendo? Aí quando eu vi que eu tava magra daquele jeito, meu Deus, eu entrei numa fase depressiva, assim, que chegou num dia, comecei a chorar. E eu, mano, o que aconteceu? Né? E tu tá triste porque eu não sabia, eu sabia que era por causa daquilo, mas tudo começou a ficar triste. Tipo, parece que minha vida ficou preto e branco por assim, que eu não sabia nem explicar o porquê de tanta tristeza, um vazio, eu senti. E aí parecia que tinha acabado, assim, minha vida, assim. Isso aqui eu, com 14 anos. Aí o que aconteceu? Eu fui meus pais se preocuparam, toda a minha família, me levaram numa psicóloga, num psiquiatra, e o psiquiatra, ele mal quis saber da minha história e já foi me receitando antidepressivo e Rivotril. Nossa, sério? E aí, por 4 anos, eu considero que eu dormi esses 4 anos da minha vida, porque eu realmente dormia muito. Eu acho que eu passei a dormir. 4 anos? 4 anos. Eu dormia 15 horas por dia. 15 horas por dia. Durante 4 anos você tava fazendo isso? Não, 4 meses. Ah, tá. Durante 4. Eu falei 4 anos? Falou 4 anos. Não, 4 meses. Então, durante 4 meses, eu considero assim, que eu dormi e tava vivendo outra realidade. Dormia umas 15 horas por dia, ainda assim sentia sono. Aí eu voltei no psiquiatra, que me receitou o Rivotril e o antidepressivo. E ele perguntou, você tá tomando as 5 gotas de Rivotril? Eu falei, não, mas você prescreveu 25 gotas. E eu tava lá, 25. Você tava dopada. Ele prescreveu 5 vezes mais a dose, se confundiu. E aí isso fez com que eu ficasse daí, sim, 3 anos dependente de remédio pra dormir. Eu não dormia mais sem o remédio.
Então Aquelas gotas de Rivotril. Meu Deus. Mas aí, realmente foi desses 3 anos aí, realmente. Eu realmente considero que eu tava meio que sonhando, assim. Não estava nessa realidade. Eu não conseguia ter, assim, protagonismo, assim, da minha história. Eu tava só vivendo. Até que eu dei um basta nisso. A Amanda me incentivou muito. Ela falava, Larissa, tu vai ter que parar isso um dia, senão, né, ninguém vai fazer isso por ti. Ela às vezes dava umas indicadas, né? Para com isso. Tipo, às vezes dava que até doía em mim, mas, tipo, foi necessário ouvir em algum momento. Então, o que eu considero que foi a grande virada de chave? Eu ter tomado protagonismo, né? Parar de me vitimizar, porque o cara que ele errou e passou 100 vezes a mais, porque eu sou uma vítima. Não, eu tenho o poder de mudar isso. E quando eu coloquei isso na minha mente, eu parei com os remédios. Fiquei 1 semana não dormindo, foi bem tenso, assim, né? Fiquei... Sim, até se acostumar. Até se acostumar. Então, eu tinha, suava muito durante a noite. Eu lembro que me dava uns pânico, assim. Mas depois normalizou. Eu falei, caramba, eu tenho sim esse poder. Daí eu comecei... Eu vi que a Amanda, naquela época, ela já estava fazendo... Isso foi antes do digital, né? Mas ela já estava fazendo bem adiantada na faculdade. Eu estava ainda meio que só indo, assistia todo dia, assim, voltava para casa, assistia Netflix, não tinha muito ânimo para fazer as coisas. E eu também não tinha dinheiro, não tinha amigos. Então, eu olhava pra minha pele cheia de espinha. E aí eu falei, caramba, tá tudo dando errado, assim, Tem alguma coisa de errado aqui. eu preciso mudar. Daí foi quando, no sábado à noite, eu li O Segredo, e assisti o documentário O Segredo. Assim, né? Sim. E aí foi que me deu um grande salo, caramba, eu tô atraindo tudo isso, né? Tudo de errado, meus medos, as coisas. Quanto mais eu foco nesses medos, mais eu atraio. E aí que eu entendi o grande segredo da lei da atração. E aí eu comecei a mudar os meus pensamentos. Comecei a pensar, não, eu tenho amigos, eu tenho uma vida legal, eu tenho dinheiro, eu tenho sucesso. Fui aos pouquinhos mudando, claro que não é da noite pro dia. Reprogramando a mente, né? Reprogramando. E aí, assim, foi daí a partir de 2017, né? Eu li em 2016, fui aplicando em 2017, que começou essa jornada de eu realmente começar intencionalmente, né? A gente coloca a intenção para eu aplicar, né, a lei da atração, o poder do pensamento positivo. E aí comecei, sim, a atrair diversas coisas na minha vida. Aí você foi estudar sobre o assunto. Aí eu comecei a estudar intensamente, fazer curso, mentoria, treinamento. Comecei, assim, a ser uma amante, né, de estudos da mente humana. É fantástico, né? Tu sabe que eu me adoeci, porque a gente que se adoece primeiro, né? Eu tive uma leucemia em 2014, aos 33 anos. Um diagnóstico de 1 mês de vida, não precisava de doador, quimio não fazia efeito. E deixaram minha mãe ficar comigo onde eu estava para a gente ter mais tempo para se despedir, porque onde eu fiquei era isolamento total. E eu me curei com a minha mente. Olha, eu comecei a trabalhar isso. E aí, tipo, em 1 mês de vida foi até hoje. Estou 4 anos sem químio. No parabéns. final apareceu meu doador 100% compatível. Fui para São Paulo e eu não precisei fazer o transplante. Falaram para mim que não sabiam o que tinha acontecido em mim, mas eu já tinha resultados de uma pessoa transplantada. Isso assim, tô dando só uma pincelada, mas para dizer o quanto eu acredito, porque foi eu usei a minha mente, sabe? Sim. E se tu tivesse acreditado no que eles Se eu tivesse ido pelo diagnóstico, tanto é que eu fui. No começo eu não aceitava a doença, né? Eu tava já com depressão, tava bem mal. Então eu chamei minha mãe, eu não respondia mais por mim, eu não andava, nada. E eu falei, mãe, me leva para casa porque eu quero morrer em casa, eu não quero morrer aqui no hospital. E ela falou, enquanto teu coração bater, eu não saio daqui. E você vai ficar aqui. E eu, como não respondia, por isso que eu digo que hoje ela me deu a vida 2 vezes. Porque se ela tivesse me dado a bênção, tipo, eu já tinha ido embora. Mas ela não deu, ela ficou insistindo. E aí, nisso, eu fui fazer uma cirurgia, tive uma experiência quase morte. Aí eu voltei fazendo o que me ensinaram, e aí eu fui reprogramando a minha mente, porque como eu não andava, não fazia nada, e eu fazia quimio de 72 horas... Eu ficava ali recebendo a químio só reprogramando a minha mente. Tipo, eu ficava o tempo inteiro reprogramando a minha mente. Essa químio tá entrando e ela tá curando cada célula, cada célula. As químios de 72 horas que não faziam efeito, começaram a fazer efeito. Os médicos entravam no quarto para ver o que estava acontecendo, porque para a ciência era impossível isso acontecer. Só que aí que tá o erro, né? As pessoas acreditarem só na ciência. Isso. Nem a ciência é exata. Tá vendo? Por nem a ciência explica certas coisas. Nem a ciência. Não, e tem gente que depois dessa ainda duvida do poder da mente. Ainda duvida. Toda doença é emocional. Praticamente toda doença começa por uma emoção negativa. Então, se as pessoas começarem a compreender isso, e tem um documentário muito bom naquele Heal. Ah, né? Eu amo. Fala sobre isso. E fala também de outras pessoas
que curaram tumores graves, né? Quando a medicina tradicional diz que não dá, que é impossível. Nossa, quantas pessoas não passariam a se curar, né? Muito mais, sabe, se acreditassem nesse poder. Muito mais. Então, hoje, quando muitas pessoas são diagnosticadas, hoje até a gente chegou aqui, eu falei, o fulano lá tá com leucemia, foi diagnosticado. E eu já mandei mensagem pra pessoa falando que se quiser, eu vou até ele e tal. Porque eu acredito, eu sei que pode, né? Então, as pessoas falam assim, nossa, Deus fez um milagre na sua vida. Eu falo, não. Deus já habita em mim. Eu já sou todas as ferramentas para eu ser o meu próprio milagre. Exatamente. Né? É lindo, né? Nossa, meio, não é à toa que a gente tá aqui também, não por acaso, conversando sobre Não. isso, né? Porque pessoas com a mesma frequência trazem verdade. frequência. Ai, que Então, as maravilhoso. pessoas que te procuram para isso, você ajuda elas a reprogramar a mente para que elas sejam o próprio milagre, é isso? Exatamente. E assim, eu falo que é muito amplo isso. Eu falo, né, sobre uma vida abundante. E vida abundante não é só ter dinheiro, né? Você se Isso. sentir abundante em Sim. todas as áreas da vida. É você se sentir, sabe, merecedor. É você se sentir abundante dos relacionamentos, que você pode encontrar aquele amor da sua vida. Que você pode ter ser abundante no seu trabalho, sabe? Sentir feliz, próspero, abundante. Você ir em todos os aspectos da vida. Então, não é só num único momento. E aí, muitas pessoas... Abundante também com o seu corpo, né? Que você se sentir feliz com ele. Então, isso pra mim é uma vida abundante. E eu vejo que muitas pessoas têm muitas crenças, né? Na verdade, a gente nasce abundante, só que a gente desaprende a ser abundante ao longo da vida. Por causa do que a gente vê, novelas, o que os outros nos falam. Os condicionamentos, né? As crenças, até que a padrões. gente carrega da própria família, sem culpá-los, mas a gente vai repetindo um padrão, né? Porque os nossos pais também não são culpados. Eles pegaram dos pais deles e por ali vai. Então, não é culpa deles. Mas a gente tem que quebrar isso, assim. A gente tem que entender, né? Principalmente crenças que diz que é errado ganhar dinheiro, né? Aqui no Que o Brasil dinheiro é tem muito isso, que sujo. dinheiro é sujo. Nossa, aqui no Brasil tem muito mesmo isso, Muito. né? Porque muita gente aqui no Brasil relaciona dinheiro com corrupção. E aí, no fundo, a gente não quer ser pessoas corruptas. Então, É que a gente é não cultural, pode... né? É muito cultural cultural. isso, né? E você vê que as pessoas que chegam até você, elas estão... Eu vejo que as pessoas estão muito infelizes. Né? A gente até veio conversando também sobre isso. Principalmente sobre relacionamentos. A maioria das minhas amigas são casadas. E eu já fui casada, eu já passei por um divórcio. Foi até no divórcio que eu tive a leucemia, né? E eu vejo que as minhas amigas são muito infelizes, assim, a maioria, né? E aí uma quer se separar, a outra tá com o marido por Não tem tal, coragem, pelo às filho, vezes. não tem coragem. E a outra, o sonho é fazer uma coisa e tá fazendo outra. E eu fico assim, Relacionamentos eu fico olhando abusivos, aquilo, relacionamentos abusivos. Tipo, eu não posso me meter, mas quando eu vejo aquilo, eu falo, poxa... Se ela soubesse o quanto é libertador poder sair disso, né? Então, aí você mostra para as pessoas que tudo é possível. E olha a coincidência, estava falando hoje mesmo nos stories sobre você encontrar o amor. Muitas pessoas, é como usar a lei da atração, né? Falando de lei da atração, como usar a mente aí para encontrar o amor da minha vida. E eu falo assim, primeiro você tem que encontrar com o seu amor, você tem que vibrar no amor, ser o amor para então encontrar o amor. As pessoas colocam sempre a expectativa no outro, eu tenho que encontrar o meu amor, cadê a pessoa que vai me amar? Mas você se ama o suficiente? Exato. Você se ama a ponto de entender que você é completa por si. Então, o amor é que nem esse copo de água. O amor, a pessoa que chega tem que vir para transbordar e não para completar. Isso fica refém de que a outra pessoa que vai completar vai ser sua outra metade, você vai estar sempre dependendo da outra pessoa e você vai atrair a pessoa que vai ser exatamente isso, que vai causar essa dependência e vai estar para completar essa parte que falta do outro e não para transbordar. Então, primeiro tu tem que estar completa, tem que estar com o copo cheio, tem que trabalhar seu amor próprio, seu autocuidado, ser o amor, para então atrair o amor, o ser para ter. Isso é a lei da atração. Que aí você tá nessa frequência do amor, que é em frequência hertz muito alta, né? E não tem Então, como amor, não vir gratidão. igual, né? Exatamente. E o trabalho das duas juntas no empreendedorismo digital, como é que funciona? Vocês ensinam, então, as mulheres a ganharem dinheiro no digital. Exatamente. Não importa o produto delas. Não importa se quer vender serviços, quer vender um produto físico, ser influenciadora e fechar parcerias com marcas ou treinamentos, cursos, produtos digitais, né, que estão hospedados no digital. Então, não importa o que elas quiserem vender. A gente tem um método que ensina elas a se posicionarem no Instagram, criarem conteúdo estratégico, atraírem pessoas qualificadas e converter, né? Converter uma pessoa interessada numa pessoa que compra o que elas estiverem vendendo. Vocês têm uma plataforma? Sim, na verdade a gente hospeda o nosso treinamento na Dentro de uma Hotmart. Exatamente. Dentro de uma Exatamente. plataforma. Então, quem tiver interesse, entra lá e já acessa, compra o curso. É um curso, um projeto. É bom acompanhar os nossos conteúdos no Instagram, porque todo dia a gente alimenta de conteúdo. Então, a gente atrai as pessoas por lá.
e depois elas caem nas plataformas que estão os nossos cursos. E como é que é ver o resultado delas, assim? Deve ser fascinante, Eu né? fico acho mais que... feliz pelo resultado delas do que pelos nossos resultados, às vezes, né? Eu acho que sim, deve ser muito bom, né? A gente vê que não funciona só pra gente, mas funciona para os outros. Então a gente fica, caraca, dá certo mesmo. Dá certo, não é que dá certo. Então, e a gente tá falando exatamente sobre isso essa semana, que a gente viu, né, uma aluna nossa falando de uma conquista que ela teve, que ela comprou a primeira batedeira ou liquidificador, um negócio assim. Ela trabalha com culinária, né? E ela diz que, através do marketing digital, pra ela ter conseguido uma renda extra, ela conseguiu comprar uma batedeira, que era o sonho dela. Tipo, super moderna, tecnológica. Aquelas São bem caras, né? Aí eu... Nossa, gente. Às vezes as mulheres não querem só comprar uma bolsa, né? Querem comprar coisa Algo mais simples, ajudar a família. Ter uma pequena liberdade, né? Que na CLT que a gente defende que é impossível ter. Tá, e é uma agora- grande conquista isso, né? A gente tá falando que, tipo, a gente tem que... Às vezes é o sonho, é isso. Hoje a gente vê muitas pessoas no marketing digital falando mais do mesmo. E é conquistar o carro, e a bolsa, né? E a Louis Vuitton, e a... Mas, cara, às vezes o sonho da pessoa é ter a batedeira ali de sucesso, sabe? Então, tipo, por que não começar a valorizar mais essas pequenas conquistas pequenas, né? Sim. Às vezes é muito... Por exemplo, a gente fala que graças ao marketing a gente conseguiu ajudar, inclusive, nossos pais. E aí, de repente, volta e meia, a gente faz um pix pra minha mãe, pra ela gastar no que ela quiser. Aí as seguidoras ficam alucinadas, porque elas também querem ajudar a mãe, ajudar o pai, sabe? Uma coisa simples, mas com muito valor, né? Muito valor, né? valor. Então, esse tipo de conquista a gente fica, nossa, incrível. não tem preço isso, Não, né? não tem. Vocês moram em São Paulo? São Paulo. Mas a gente é do Sul. A gente é de Caxias do Sul. Ah, Caxias do Sul. Caxias do Os Sul. dois são... Nós estamos no Conhece? interior, né? A gente decidiu construir uma carreira longe da casa dos nossos pais, porque Aí vocês isso foram amadurece pra São muito. Paulo. A gente foi pra Porto Alegre, foi o trampolim inicial. As duas juntas. Isso. Sozinhas. Sozinhas. E a gente estudou lá, fez faculdade, e aí eu fui pra São E Paulo. trabalhando. Estágio. Foram só estudando. Estágio também. Eu saí com 17, tinha 18. 18 para 19. E a gente recém terminou o terceiro ano. Eu terminei o terceiro ano e fui. E eu comecei com psicologia, né? Com psicologia. Por já gostar naquela época de estudar mente... Tem interesse ali da... Recursos humanos, né? E a Amanda, ela queria arquitetura. Mas daí ela mudou ali depois e foi pro direito. Então a gente ficou ali nesse... Foi quantos anos? De 2014 até 2017. Juntas lá. Nossa, vocês são muito novinhas, 18. né? Aí Mas já é uma longa trajetória, né? já. Calma aí. aí- Aí, 5 anos de faculdade. É. A Larissa mudou de faculdade, eu finalizei minha faculdade, eu me mudei, a Larissa continuou um pouco, uns 2 anos a mais em Porto Alegre, até que a gente se encontrou em São Paulo. Depois de tudo isso, hoje a gente mora em São Paulo, então a gente tem um contato. Juntas? Vocês moram juntas? Não moramos Não, tu juntas. tá cortando parte da história, mano. Ai, eu quero tudo. Conta tudo, Amanda. Olha a cara É que é dela muita respondendo alguma coisa, coisa. é muita coisa, muita Não, coisa. é que acho ela que ela praticamente ela conheceu uma pessoa, né? Ela fez um sinal ali, tipo, não conta tudo. Ela foi um pouquinho antes. Que ano que tu foi? Tu foi 2019. em São Paulo há 3 anos. 4 anos. E aí ela começou a namorar, né? Conheceu um rapaz em São Paulo. E eu vim depois, em ano passado. Eu fui 2021. ano passado para São Paulo porque a gente começou o projeto juntas. E aí, o que aconteceu? Foi muito desafiador eu ir também para São Paulo, né? Cidade muito grande. Eu fui bem no ápice da pandemia ali, que tava a bandeira preta. Só que a gente se reencontrou dali em São Paulo porque a gente começou a trabalhar à distância. A gente sentia que precisava um pouco desse presencial. E aí ela falava, eu já tô em São Paulo aqui. O sonho dela sempre foi ir para São Paulo, né? E é muito a vibe dela. Então ela já começou a trazer essa visão. Aqui tem muitas oportunidades, negócios. Ela começou a desbravar, assim. E aí disse, vem junto. Ela me incentivou muito que eu fosse junto, né? Eu fui lá também. Só que morando sozinha. E aí junto a gente se encontrou. Começou também a ir mais em locais, depois que passou ali o ápice da pandemia, a frequentar mais os... Eventos, fazer networking. versões, Sim. exatamente. Que daí a gente sempre ouviu, né? Que São Paulo é a cidade de fazer São Paulo acontecer. é tudo, São né? A Paulo gente é comprovou São isso na Paulo. prática. Com E certeza. hoje vocês moram não juntas, né? Separadas. Vamos dizer que a gente tá 80% do tempo juntas, né, Larissa? E aí vocês vêm de vez em quando pra cá. E a nossa segunda casa em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Vocês moram um pouquinho em São Paulo, um pouquinho aqui. A gente é apaixonado, porque São Paulo é aquele ritmo frenético, agitado. Muito. E a frequência é um pouco diferente de estar numa praia. É. A gente A gente sente muita isso. diferença quando vem pra Lá é praia. muito Ela- acelerado, né? Muito acelerado. Exatamente. E quem começa a ficar mais sensível em relação à energia, a frequência sente. E é só que às vezes lá é muito a cidade do piloto automático. Você começa a entrar Isso. no piloto automático, o inconsciente coletivo afeta cada indivíduo É. que tá lá. E aí quando eu me noto que eu tô muito assim naquela, sabe,
Que hoje começa a receber os sinais que tem que dar uma desacelerada, daí eu venho pra cá. Daí, relaxa um pouco, praia. Eu estive em São Paulo faz 2 semanas, né, atrás, e eu voltei tão cansada. E eu falei pra Vai, eu preciso descansar. O corpo vai dando sinal, né, e a gente vai tendo que respeitar isso, né. Agora me falem uma coisa, vocês podem dar umas dicas, assim, pra gente do marketing digital? Claro. Essa parte, assim, de como vender um produto pra quem tá em casa. Então, a grande sacada é, antes de querer vender um produto, seja qual for, é gerar valor para a pessoa que depois vai comprar de você. Então, você é praticamente assim, antes de você pedir pedir alguém em casamento, você vai namorar ela. Então, é sempre a questão de produção de conteúdo que tem que guiar todo o processo hoje no digital. Então, antes de querer vender, produza conteúdos que vão gerar valor para a pessoa que depois vai comprar de você. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre tive dúvida nisso. Não sei se vocês podem falar ou não. É bacana a pessoa contar a história dela? Porque eu vejo que as pessoas se conectam pelas histórias, né? Pela dor, principalmente. Então, você acha que Com é certeza. necessário ela... Porque muitas falam assim, não se expõe tanto, não conta. Mas aí, não se expõe, mas Não aí como concordo, é que, né? não concordo com Eu isso. sempre tive essa dúvida. Porque hoje, inclusive, a questão de contar histórias é vista como uma estratégia também de marketing. A gente consegue prender a atenção da pessoa, porque ela ouve uma história que ela acaba se conectando, se identificando. Caraca, mas eu também passei por isso, também tive uma situação assim que eu tive que superar. E aí, lá no final, ela vai querer comprar de você a sua solução. Porque ela gostou de você, porque ela se conectou com você, porque ela achou sua história interessante, porque ela se identificou em diversos sentidos. E aí, depois, o fator que vai fazer ela comprar de você é isso. Não Essa propriamente conexão. o produto. Então, contar histórias é muito estratégico. Claro que a gente sempre traz os eixos narrativos que mais fazem sentido para o que você está contando, para que também não fique uma Não coisa... vai ficar ali maçante, também, né? né? Uma hora, Isso. falando, Exato, né? são tipo pontos bem específicos que depois fazem parte da construção dessa narrativa que você traz. Até pra atrair, né? E a pessoa querer Exatamente. saber mais depois, né? Por exemplo, quando a Larissa fala que ela queria ganhar massa muscular e tinha problemas de imagem e treinava errado. As pessoas que hoje treinam errado, que querem evoluir no corpo, já se identificam com ela. Sim. Pode ser que outra pessoa esteja falando o mesmo assunto, mas se a Larissa consegue criar essa conexão, ela já sai na frente, né? Porque as pessoas acabam gostando muito disso, né? Se identificam. Então, contar histórias é uma boa estratégia hoje para quem quer trabalhar na internet, assim como outras, né? Mas tudo isso que eu falei agora, a questão de produção de conteúdo, é o que realmente faz as pessoas prestarem atenção em você, prestar atenção em vocês hoje no Instagram. Sim. Todo o conteúdo que você produz falando em stories, postando no feed, fazendo reels ou qualquer outra coisa é o que faz as pessoas quererem manter a atenção ali. Sim, não tem como também, né? Porque como é que tu vai vender um produto e você tá vendendo ali, não importa o que, mas não tem vender por história. vender, vender aleatoriamente, não funciona, né? Então a gente sempre Ela tá traz. me dando tosse, a culpa é tua. Ela sente muito calor e eu sinto frio. Calor. Eu sou a Toda turma do calor também. E outra dificuldade, outra assim que eu vejo que as pessoas falam muito assim no nosso meio, que eu escuto, é sobre valores. Gerar, tipo, o próprio valor mesmo do produto, elas têm dificuldade, aí entra um pouco naquela questão também de crença de merecimento, né? Será que eu falo que é tanto? Não, mas parece muito, então eu vou diminuir Receio o de valor do vender. produto, né? Eu vejo que tem muita dificuldade nisso também. Vocês ajudam nessa parte também? E muitas vezes o segredo é tu entender o valor que isso tem, né? Não é o quanto que a pessoa vai gastar, mas quanto que tu vai gerar pra ela, né? Eu vou investir 200, mas vai me retornar 2.000, vou investir 500, mas vai me retornar 5.000. E a gente tem essas crenças de ter esse receio de cobrar, né? Isso. Eu já tive muito isso. Até que minha crença quebrou no momento que eu tava falando com uma pessoa, né? Que foi um dos meus mentores na época. Ele falou assim, mas Larissa, tu tá cobrando R$700 pelo treino somente. Tu sabia que a pessoa, né? O que tu quer qual é o teu objetivo com o treino somente? Transformar a vida das pessoas, fazer elas quebrarem crenças limitantes e atingir seu objetivo, seja na área financeira, pessoal, né? Do corpo e tudo mais. Bom, tem pessoas, então, que só vão ter a transformação fazendo o curso. E muitas vezes só pagando pelo curso que ela vai dar o valor. Muitas vezes as pessoas dão de graça, ela não faz nem tem a transformação. Não então, faz. cobre. Exatamente. É tu cobrando que a pessoa vai pagar, dar o valor do que ela pagou, fazer o curso e se transformar. Então, se o meu objetivo é que ela se transforme, eu vou cobrar.
Então, isso vale pra tudo. Qual é o objetivo que tu quer? As pessoas, porque, gente, no marketing digital, todos os cursos, geralmente, a pessoa dá no gratuito, tá? Um pouquinho no YouTube, um pouquinho no podcast, um pouquinho no sim. Instagram. O curso é uma forma de tu unir, criar um método, assim, deixar bem organizado, fazer com que a pessoa faça do início ao fim. Então, assim, quando tu cobra, né, pelo treinamento, tu tá cobrando por um passo a passo, um negócio bem estruturado, onde a pessoa vai se transformar. Então, e é ali que ela dá mais valor. Então, seguindo essa lógica, é só tu entender que a pessoa vai ter essa transformação e que, tipo... Sim, né? Até porque as meninas, algumas seguidoras que ganharam o nosso curso em sorteios, esse tipo de coisa, nunca fizeram. Então a gente faz questão de cobrar, porque a gente vê que daí a pessoa se compromete. Sim. Né? Claro. Então, a melhor forma de quebrar essa crença em relação a vender é você pensar na transformação que você está gerando para a pessoa. Ela investe aquilo, mas o que vai retornar em todos os sentidos? Claro. E fora que tem que, tipo assim, no nosso tem 2 anos, né, pra fazer. E a gente vê que uma objeção das meninas é, antes de comprar, mas não tem como deixar vitalício? Não. Poxa, imagina, às vezes a pessoa tá na mente dela que ela por tem... 2 anos pra pessoa. Vitalício seria assistir pra sempre. Sim, eu sei que vocês deixam pra 2 anos. Se eu te falar assim, vou te dar esse livro agora, mas tu tem 1 semana pra ler. Senão eu vou tirar de ti. Tu vai ler em 1 semana, mas se eu te dizer assim, tu pode ler pra sempre, tu acaba nem lendo, né? Deixa de acaba Uma hora eu esquecendo. vou lá e faço, né? É bem e quando isso. tu dá esse prazo, a pessoa vai lá e se compromete. A gente falou, não, a gente quer que as pessoas façam e tenham um resultado em menos de 2 anos. Né? Esse é o nosso argumento. A gente fala que curso vitalício é uma porta para procrastinação. A pessoa nunca vai fazer. Claro. Então a gente justifica que são 2 anos. Mas na verdade poderia ser 1 mês, porque a pessoa que faz tudo, já tem resultado, ela já vai para outro nível. Sim. Mas E as quanto pessoas tempo são muito mais demoradas. ou menos a aluna de vocês consegue fazer esse treinamento? Se ela pegar pra fazer mesmo? Uma aula por dia, assim, em 2 meses. Mas aqui tem aulas de 5 minutos. Se ela quiser fazer, eu quero acabar o quanto antes, ela pode terminar todo o curso em 15 dias e já estar aplicando. E a transformação é muito rápida. Mas a gente sugere também, por exemplo, que... porque às vezes a pessoa acaba absorvendo, querer fazer, sei lá, em 1 dia assistir 30 aulas. Sim, é muita coisa. é muita que coisa. Aos pouquinhos absorvendo, fazendo, aplicando, né? Porque não adianta só... Acontece na obesidade mental. Um monte de informação, vai acumulando e não faz nada. Não faz Então, nada. tem que absorver, fazer. Tudo depende do comprometimento da pessoa. A gente tem um case muito legal, uma aluna que comprou, se determinou, e no primeiro dia ela já teve um resultado muito bacana. Ela conseguiu fazer as primeiras vendas dela no primeiro dia de treinamento. Então, tudo depende do comprometimento da pessoa. E tem uma idade pra isso, pra começar? Não tem idade, né? A gente tem mulheres, mulheres, né, de 18 a 50 anos que estão se reinventando na carreira. Bacana. E por que vocês escolheram um público feminino? Então, a gente passou por uma situação em relação a essa questão de mulher que não pode empreender, não pode ganhar seu próprio dinheiro. E a gente pensou, não, então vamos focar nas mulheres para que a gente crie força nesse movimento e faça com que mais e mais mulheres consigam ser protagonistas no mercado. Sim. Então a gente resolveu focar nesse público, né, Larissa? E foi em relação a algo que a gente vivenciou, né, presencialmente, em relação a essa crítica que eu comentado no início. E que a gente vê também, né? Por exemplo, por já ter começado a empreender antes, e também em indústria, né, de doces, eu via muito machismo às vezes, assim, o que acontece? Tem muito, né? Tem muito. Então, às vezes, assim, diminuindo o poder da mulher, assim, né? E aí a gente sempre teve esse desejo de mostrar que as mulheres são capazes, né? Mas jamais puxado para aquele feminismo radical de que somos melhores. Não existe isso. A gente quer mostrar que a mulher, né, pode ser protagonista, deve ser protagonista aí da sua história, tem capacidade para ter resultados assim, às vezes, como um homem. Tanto que temos alunos homens. Por reflexo, eles compraram, eles estão no treinamento. Porque o método que a gente usa é universal. Sim. Mas a gente vende para o público feminino. Mas um homem pode aplicar e ter que um homem resultado. compre. Exatamente. Entendi. Legal, né? E esses aí que compraram foram espertos, né? Porque eles devem ter pensado, as mulheres são fodásticas, então eu vou atrás para ver o que é. Né? Então eu vou atrás para ver o que é. E você também tem a parte dos doces. Você tem ainda? Sim, tenho. Se eu tivesse, eu ia trazer aqui. Eu sempre tô com um na bolsa, mas vou indo nos eu não acredito. Não vou te perdoar. Mas eu vou mostrar uma foto aqui. Mas na próxima eu vou trazer aqui. Um dos primeiros negócios dela foi esse. Vocês são saudáveis, bom, vi ali o teu abdômen ali. São bem fitness também, saudáveis. Então vocês devem ingerir, né? Coisas saudáveis. Sim. A gente adora. Esse doce aqui, ó, não sei se vocês já ouviram falar, mas é condensado. Então a gente tem que delícia. leite, brigadeiro, cocotela. Sem leite, sem açúcar, sem... Eu adoro produtos assim.
E aí, é isso, assim, eu comecei do zero Ah, eles também. estão no potinhos, Potinho. assim. Ai, que lindo. E você que... E tem site pra comprar? Como é que é? cocodensado.com.br. E você que que legal. criou as receitas? Sim, então foi eu e meus 2 sócios, né, na época. Aí, hoje, atualmente, tenho um sócio. Foi na época em que você tava malhando, assim? Foi 2018, isso. Tava Que você tendo... queria malhar, que Sim. você É queria só coco começar densado? com batata Coco doce. densado. O que aconteceu? Eu sempre quis, né, um doce. Eu era muito exigente em relação à tabela nutricional. Então, eu olhava que tinha uns doces que tinham muita adição de edulcorante, corante, não sei o que, gordura daqui, dali. Era muita coisa. Eu sempre queria um docinho bem limpo, assim, sabe? Só que eu tinha aquela vontade de doce e não queria comer açúcar. Gente, que delícia. E eu, naquela época, eu comecei a fechar muita parceria também. Então, eu fechava muita parceria com marca daqui e dali, aquelas cestinhas que eu recebia sem glúten, sem lactose. Eu falei, por que eu não posso criar minha própria marca, né? Se eu já estou recebendo um monte também com as parcerias. Eu quero criar a minha própria marca e tá ali, né, divulgando. Então, ali também eu me uni com pessoas que também já queriam criar, mas estavam só na ideia. Eu falei, bora colocar em prática, né? Que aí legal. eu fui bem exigente, assim, nos ingredientes, porque eu queria que fosse bem limpo, né? E ao mesmo tempo gostoso. E modéstia à parte é muito gostoso. Ah, que né? delícia. E saudável, sem que prejudicasse meu físico. Com certeza já vamos comprar, levar. Com certeza, porque a gente gosta. Porque além desses doces, assim, tipo, eu procuro muito sem glúten, sem açúcar, né? Sem lactose, porque eu sou um pouco intolerante à lactose. E tem que estar gostoso. E alguns que eu comprava não eram tão gostosos, né? Você vai viciar nesse aí. Ai, já tô curiosa. É muito bom. Delícia. E os que não muito gosto de leite, ou sem muito gosto de... Eu, às vezes, também nos deixo estufada, né? Nós mulheres sofremos com isso. E eu odiava. Às vezes, eu consumia umas, ficava toda inchada. Isso. Aí, esse aí, não. Esse dá... Tem essa questão aí de ficar inchada, sabe? Dilatar o estômago e doer, né? Às vai vezes amar e aí dá a esse. sensação que tu engordou, mas não é, né? É só um estufamento. Estufamento, né? E acaba incomodando. Tá, e algum mais segredinho, assim, que vocês poderiam contar? Tô bem curiosa dessa parte digital. Do marketing digital. De produtos. Tipo assim, a maioria das mulheres hoje que estão em casa e querem começar a ter o dinheiro delas, querem ir pro digital, só que tem vergonha, né, de fazer aquelas filmagens do Stories. Ai, já 5 minutos? Que querem... Aí não, tem vergonha de ir pro Stories, tem vergonha de fazer a filmagem, de falar. Quais são as dicas que vocês dão para essas pessoas começarem? A gente tem a solução perfeita. A dica que eu dou é que a pessoa comece aos poucos. Ela não precisa, do nada, começar a gravar um monte de story, né? E exigir que ela seja perfeita logo no início. Então, tudo é treinável. Ela tem que começar aos poucos. Ai, não quero aparecer, tenho medo da aceitação, mas o que as pessoas vão falar de mim? Existe uma forma de você ganhar dinheiro na internet sem aparecer. Tem um Instagram anônimo, vamos dizer assim. Então, existem meios que você pode começar a se desenvolver, até pegar confiança, até decidir aparecer nas câmeras. Então, hoje o digital é muito grande, tem muitas possibilidades, tanto para quem quer aparecer, quem não quer aparecer, quem quer trabalhar com serviço ou produto em parceria, nos bastidores. Eu, por muito tempo, só trabalhava nos bastidores da Larissa, não estava no palco, então eu fazia toda a parte de lançamento dela e ela que performava no palco. Então, tem tantas possibilidades que basta a pessoa querer ir atrás e adquirir esse conhecimento, né? E se informar do que ela pode fazer. Hoje a gente E aí tem- vocês contam tudo ali no trabalho. E além do Ricas com a internet, que é o treinamento principal, a gente tem o Ricas em Off, que é, pelo próprio nome off, é sem aparecer. É para aquela mulher que tem vergonha ainda de se expor nos stories, né? Mas que pode começar sem aparecer. A gente passa ali quais que são, né? Como que daria para qual que é o fazer como faz, isso? fazer. Que legal. E depois ir criando confiança para começar a aparecer, porque a gente sempre defende que é legal sim aparecer, porque as pessoas se conectam com pessoas. Não, às vezes não sabe nem quem é, mas é possível sim, sem aparecer, e muitas vezes é depois dali que é o pontapé inicial para ela começar, né? Que nem Exatamente. a Paula, que veio aqui do fetiche. Isso. A Paula começou a se reinventar com o fetiche mesmo e aparecia só as mãos dela na filmagem mostrando o produto que ela mesma fazia. Ela que produz, né? Ela que São produz. produtos em couro. Ai, Fetiche, ela fazia algemas, fetiche, máscaras. Ela tem uma história bem Legal. bacana, então ela começou assim, né? E que ela tinha vergonha e tal. E depois as pessoas queriam saber quem era a dona daquelas mãos ali. Queriam Gera ver curiosidade o rosto. tempo inteiro, né? Aham. Queriam Muito ver o boa rosto, estratégia. tal. E aí ela começou. Aí ela disse que um dia ela foi no salão, fez uma produção No aniversário de 50 anos. de 50 anos dela. Quando ela fez 50 Ela anos, apareceu. ela E foi aí a um ela- motel. E era fetiche o nome, assim. Ela pegou um quarto e começou. Aí fez várias fotos.
foi o boom dela. Deu um hype. Aí ela apareceu e gostou. Aí Tá vendo só e que hoje legal? ela mostra a imagem dela mesma. Ganhou assim, confiança, ela vende- teve resultado e decidiu aparecer de uma forma, né, super Bacana, inovadora. né? Legal. Eu perguntei da idade porque eu tenho uma filha de 15 anos. Aham. E eu acho assim, eu já conversei até com ela sobre se ela se interessa, porque eu gostaria de influenciar ela a isso, assim. A gente né? A tem começar uma com aluna de isso. 12 anos. 12? 12 anos, claro, a mãe dela é responsável, às vezes ela tá participando ali, mas a gente tem alunas menores de idade. Nossa. É Ai, pra que todo legal. mundo e pra todas as idades do digital, então... E a filha da Vá, de 15, as duas são, mas a de 15 também, ela é uma boneca. Ela é muito linda. Linda. Que eu acho que... Traz ela pro digital, as duas, na verdade. Ah, não, a pequena A ela é pequenininha. demais. Ela é demais. Eu tenho uma de menor? 15 e uma de 5. Aí você administra o perfil, mas deixa elas ali, porque realmente... Eu, quando A minha tiver de filhos, 15 vou eu tô bem com afim. certeza estimular. Porque É. ela quer começar a trabalhar, ganhar o dinheiro dela, É, ter maneira o dinheiro dela, né? Então eu super topo, Com assim. 15 já é uma idade. Sim. Né? 15 anos já tava. Não, já tinha uns 15 anos, tava sendo, já começando no Instagram, né? 16. 16, é. E ela fazer- dança, TikTok, essas coisas assim. Eu acho que hoje vai pro Investe digital, nela, vai pro Vanessa, TikTok. investe Aham. nela. depois nós Então, vamos conversar mesmo sobre. quem é tímida ainda tem a possibilidade Claro. de estar indo para o digital, né? Com certeza. E hoje, vocês acreditam que a gente vai ficar ainda por um bom tempo no digital, assim? Tá só começando. Tá só começando, Tá só né? começando. E qual mensagem vocês deixariam aqui para as mulheres que querem começar no digital? Então, primeiro é acreditar em você também. Ai, que Não lindo, podemos eu deixar adoro de isso. citar. Sobre acreditar. E assim, você não precisa, no primeiro dia, já querer os resultados, já querer saber falar. Gente, no início, eu era toda travada. Eu jamais pensei que eu ia estar aqui gravando um podcast falando assim, Amanda também não. Então, é assim, muitas vezes a gente não tem também muita clareza do que vai acontecer. Só que o movimento traz clareza. Então, é começando que vai vir a ideia de como que eu posso fazer aquilo, montar aquele negócio e começar a vender um produto. Só que ficar parado, né, na espera de que vai chegar aquela clareza, aquela mensagem, aquele passo a passo, não vem. Então, começando que vai vir os maiores insights. Com certeza, foi na nossa caminhada que a gente mudou até a rota, né? Então, se a gente não tivesse começado, a gente nem saberia tudo que a gente aprendeu e o que a gente faz hoje, né? Com muito mais segurança. E uma dica que eu daria também para todo mundo que quer começar a trabalhar no digital é antes fazer do que não fazer, né? Tipo, não buscar perfeição no post, no story, na foto. Tem muito Melhor isso, né? fazer, né? E ir aprimorando, dando como se fosse um modelo Verdade. MVP, vai melhorando a cada dia mais, do que não fazer. E querer perfeição e ficar a vida inteira no mesmo lugar. Verdade. Bom, e pra gente finalizar, eu quero mandar um abraço pro Carlos, né? Que foi ele que indicou Ai, vocês. querido. Sim. Pra Jacira, que tá aqui toda quarta, Toda ela tá quarta. conosco. Até minha mãe, né? Ai, tá a aqui Margarete. sempre. E uma palavra agora que defina você, Amanda, e você, Larissa. Eu sou ambiciosa. Persistência. Olha, perfeito. Amei. Amei conhecer vocês. Vocês têm uma Nós energia adoramos, maravilhosa. Maravilhosas. Vocês são lindas, incríveis. E Temos com isso. certeza tem muita coisa ainda para acontecer, né? Só tá começando. Exatamente. E A podem gente- contar com a gente também no que precisar ali. Ai, Com certeza eu já tenho. certeza, a gente já umas tem. questões. Vocês vão ficar aqui mais um pouquinho. Vai ser um prazer ajudar e a gente gosta disso e é isso que nos move, né? Então, podem contar com a gente agradece muito o convite. Foi um prazer conhecer vocês. Imagina. E muito Parabéns. sucesso no podcast. das Obrigada. Vanessas. Obrigada. Gratidão. Realmente é uma honra recebê-las aqui, viu? Foi muito bom, Carlos, ter me indicado vocês. Foi Eu demais. amei mesmo Por vocês. acaso, Nada, né? A gente tem bastante história em comum aqui. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Tá muito sucesso agradeço. para vocês. Pra nós. Gente. Eu acredito em vocês, Nós acreditamos. Que essa caminhada de vocês seja linda, porque o propósito também é lindo, que eu acho mais importante quando a gente tem um propósito, né? E é sempre bom, além do nosso trabalho, a gente está sempre compartilhando também com o outro, porque isso faz parte de transbordar na vida dos outros, né? Total. Com E eu certeza. vejo que vocês têm muito isso, então é lindo o trabalho de vocês. Muito bacana. Obrigada, tá? Obrigada. Agradece. Bom, gente, é isso aí. Até quarta que vem. Até Um quarta. beijo. A gente acredita em vocês. Se ficarem interessados no trabalho delas, o Insta delas vai estar lá no nosso Insta. Conheça o trabalho delas, que é lindo. Beijo. Maravilhoso. Até. Beijo.